Olá pessoal, dando continuidade ao nosso curso de Pensamento Computacional para docentes do ensino básico. Desta feita, vamos dar início neste momento ao módulo 2, que tem como sumário o trabalho sobre o conceito de algoritmo, as suas formas de representação, colocarmos uma lupa sobre a estrutura e o funcionamento das máquinas que computam, o computador, o tablet, notebook e outras máquinas desse tipo, e fazer um fecho. Então, neste momento, nós queremos trabalhar o item 1. Então, o que pretendemos com esse item 1? Que você entenda o conceito de algoritmo, a importância desse conceito, conhecer formas alternativas de representação de algoritmos e que você possa praticar com algumas atividades que nós vamos propor. Então, veja bem, muito importante aqui. Então, o primeiro conceito que nós vamos trazer aqui é de um autor que é fundamental. Então, é uma pessoa já de uma certa idade e tal, mas é o Donald E. Knuth, autor da coleção A Arte da Programação. Então, ele publicou esses livros no início dos anos 70, A ideia era fazer 7 livros, mas acabou por ficar restrito a 3 livros. Então, Knuth, num dos seus volumes dessa coleção, ele define um algoritmo como, preste atenção, um conjunto finito de regras que providencia uma sequência de operações para resolver um problema específico. Então, o Donald Knuth é um dos caras mais importantes para a fundamentação de algoritmo, de análise de algoritmo, de complexidade. Então, nessa sua coleção, só ressaltando, ele traz algoritmos formalizando estratégias matemáticas, a questão da classificação, da busca, importantíssimo. Então, para a nossa felicidade, ainda hoje vive professor universitário e tal. Então, veja bem, conjunto finito de regras que providenciam uma sequência de operações para resolver um problema. Então, nós temos aqui algumas coisas importantes. Então, um algoritmo é finito, ele traz regras, operações, tá certo? Cada operação aí está buscando implementar uma operação e tem como finalidade resolver um problema, tá certo? Então, em seguida, uma das definições interessantes é do Jean-Paul Tremblay, Então, o Tremblay tem uma publicação de 83 aqui no Brasil pela McGraw-Hill que fala sobre algoritmos e programação estruturada e diz o seguinte: o que é um algoritmo? É uma sequência ordenada. Então, aqui ele introduz um item a mais, um atributo a mais, além da definição do Knuth, e não ambígua, outra questão importante. Então, num algoritmo eu tenho uma ordem, uma sequência bem estabelecida, e esses passos aí, eles não podem ser ambíguos e que levam à solução de um problema. Então, isso aqui é comum com a definição do Knuth. Então, veja, desses dois grandes autores aqui, o Tremblay e o Knuth, você vê que é o quê? Um conjunto de passos ordenados, tá certo? Esse conjunto é finito, cada passo em si e o conjunto não pode ser ambíguo e levam à solução de um determinado problema, tá certo? Então, muito importante você guardar essas referências aqui para a gente poder avançar, tá certo? Por quê? Porque na BNCC, lá no capítulo 5, especificamente em matemática, ele fala sobre algoritmo. Então, um aluno tem que ser capaz de resolver problemas, especificar algoritmos, usar fluxograma. Então, são coisas que a gente vai trabalhar aqui para a gente fazer essa amarração. Porque este curso é para educadores, não é para programadores. Então, nesse sentido, é importante. Veja bem, outra definição mais atual, tá certo? Thomas Cormen é autor de um dos livros nessa área de algoritmo, de análise de algoritmo, dos mais usados a nível de graduação, mestrado, pós-graduação de uma maneira geral. Então, ele diz que um algoritmo é uma sequência de etapas computacionais que transformam a entrada na saída. Então, aqui ele coloca uma sequência de passos, de instruções computacionais que pegam uma entrada e geram a saída. Então, já introduz mais essa questão da entrada e saída e a transformação. Então, tem que ter um processamento, tá certo? Cormen, em 2012.
E aí, a Judith Guestin, que é uma pesquisadora europeia na área de ciência da computação, o seu livro Conceitos Matemáticos para a Ciência da Computação, um dos livros mais utilizados para fazer essa fundamentação, ela diz o seguinte, que um algoritmo é um conjunto de instruções que podem ser executadas mecanicamente por uma máquina, né, em um tempo finito, né, então já traz aqui a questão de que tem que acabar num tempo determinado, de modo a resolver algum problema. Tá certo? Então introduz a ideia de que alguém, normalmente uma máquina, vai executar num tempo finito. Quer resolver problema é um conjunto de instruções. Então veja, aqui nós já temos algumas características que são importantes para a gente poder levar adiante. Né? Então, uma sequência de passos, de etapas, de comandos que vão tratar uma entrada transformando numa saída dentro de um tempo finito e sem ambiguidade, buscando resolver um problema. Então você pode compilar, aí cada um de nós tem preferências, né? Tá certo? Então você vai compilar e gerar a sua própria definição, o seu próprio entendimento, consolidar isso aí. Por que que a gente precisa de algoritmos, né? Então a gente já tem aqui o seguinte, o Knut, que eu já apresentei para vocês, então na página 1 do seu livro de A Arte da Programação, de 72, ele diz o seguinte, que a noção de algoritmo é básica para toda a programação de computadores. Então não existe programação de computadores, soluções computacionais sem a noção de algoritmo. Então ela é essencial, tá certo? Ela está altamente conectada, tá certo? Então muito importante isso aqui. Então não existe programação sem algoritmo, né? E o Niklaus Wirth, que é um pesquisador europeu também, suíço, tá certo? No seu livro de 89, na página 75, ele diz que o algoritmo é o conceito central da programação e da ciência da computação. Então, computação é a ideia de transformar, de processar, de lidar alguma coisa, tá certo? Então, muito importante. Então, quem quer resolver problema, naturalmente vai passar pela ideia de algoritmos, tá certo? E aí, veja bem, desses enunciados, dessas colocações, desses gênios da ciência da computação, nós vamos caracterizar aqui características comuns, apresentar características comuns de um algoritmo. Tá certo? Então, são 5 coisas que você tem que ter na cabeça aqui. Qual delas? Primeiro, tem que ter fim. Tem que ser finito. Então, um algoritmo, ele tem que ser computado dentro de um tempo, vamos dizer assim, aceitável. Tá certo? Então, você não pode... Porque, por exemplo, nós temos casos, tá certo, de que são problemas sem solução, e esses problemas ainda hoje há quem pague aí $1 milhão para quem resolver uma linha de problema que não foi resolvida. Por quê? Porque você até tem gente que escreveu algoritmo para tratar essas questões, só que não consegue fazer dentro de um tempo. Então, assim, vai levar milênios, vai levar um século, vai levar muito tempo, tá certo? Então, tem problema na ciência da computação que eles não são resolvíveis ainda. Então, é preciso se dedicar, é preciso se aprofundar nessa questão, tá certo? Então, um algoritmo é finito. Inclusive, chama a sua atenção, se alguém lhe perguntar, a diferença de um programa para um algoritmo é que nem sempre um programa termina. Um programa nem sempre é finito. Ele pode entrar em looping. O que é isso aí para o nosso compor, o nosso vocabulário? É um programa que não termina. Então, ele precisa ser cancelado, precisa ser abortado, precisa ser interrompido, porque ele não vai acabar nunca, tá certo? Então, o algoritmo sempre termina. Segunda questão, que advém das definições que nós acabamos de trabalhar. O algoritmo ele não pode ser ambíguo. Então, você não pode dizer vá para a esquerda e vá para a direita. Então, você tem que ter uma posição definida. Então, ou é 0 ou é 1. Está magnetizado ou não está magnetizado. É verdadeiro ou é falso. Então, você não pode ter ambiguidade. Então, você tem que ter clareza. Você tem que ter uma posição, uma definição. Outra questão importante, né? Da definição do Cormen lá, então um algoritmo pode receber dados de entrada do mundo exterior. Então, por exemplo, eu não sei a sua idade. Quanto seria a diferença entre a sua idade e a idade do seu filho? Eu vou ter que saber, vou ter que perguntar a você para poder calcular. A minha eu sei. Mas de um usuário que está diante de um computador e que eu quero calcular a diferença de idade entre um pai e um filho, por exemplo, eu teria que saber qual a idade do pai. Qual a idade do filho? Então, a diferença, o pai é mais velho, o pai menos o filho, vai ser a diferença de idade entre os dois. Então, isso é importante. E veja bem, um programa,
ele é tão bom quanto mais generalista ele seja. Então, eu não posso fazer, eu sei a idade de Fernando, que é 40 anos, do filho dele, que é 15. Então, 40 menos 15, 25. Tudo bem, mas é Fernando. Mas se vem Maria, então eu vou ter que saber a idade de Maria e a idade da filha ou do filho de Maria. Então, isso aí você tem que ter generalidade, tá certo? Então, poder receber esses dados. Então, a gente vai ver mais na frente a ideia do conceito de variável. Todo dado que você tem que pegar do mundo exterior é uma variável que vai ficar armazenada na memória para ser tratada, para ser transformada, para ser processada. Item 4. Pode gerar informações de saída para o mundo externo ao do ambiente do algoritmo. Então, não adianta de nada eu calcular a diferença, fazer uma conta aqui mirabolante, o computador faz uns cálculos excelentes, fantásticos, mas você não sabe o resultado, então você quer saber. Né? Em quanto tempo eu vou me aposentar? Então, introduz os dados aqui, tempo que você já trabalhou, etc, tal, idade, tal, e você vai dizer, você precisa trabalhar mais tanto tempo. Sem a resposta não tem sentido, tá certo? Então, essas características, inclusive aqui, estão no livro do Knut, tá certo? Então, no livro de 72, ele lista a arte da programação, volume 1, ele fala sobre, cita essas características aqui. E ser efetivo, ou seja, todas as etapas de um algoritmo devem ser concluídas num tempo finito. Tá certo? Então, se não termina, não é um algoritmo. Não é aquela diferenciação que a gente fez ali. Então, muito importante você guardar essas questões aqui. Tranquilo? Então, aí como a gente já colocou, qual é a diferença entre algoritmo e programa? Então, você guardar bem isso aí. O algoritmo sempre tem fim, o programa nem sempre. Tá certo? Então, um programa, um algoritmo pode estar representado, a gente vai ver daqui a pouco, em formas diferentes, até no português. Tá certo? Até num diagrama, uma figura, né, pictórico. Pode estar numa pseudolinguagem de programação. E um programa necessariamente vai estar expresso numa linguagem de programação, que a gente vai estabelecer essa diferença com calma aqui para você ir se situando, tá certo? Formas de representação de algoritmo. Então, nós temos algumas formas de representação que nós citamos aqui, existem outras. Por exemplo, eu posso usar a voz, tá certo? Então, eu não estou usando uma narração escrita, mas eu estou dando comando. Então, hoje o pessoal está usando a Alexa. Alexa, acenda a luz. Alexa, desliga a geladeira, liga o ar-condicionado, né? Então, automação residencial. Então, eu posso usar a linguagem narrativa. Então, eu posso dar passos individuais, tá certo? Por exemplo, como é que eu faço para fritar um ovo? Por exemplo, né? Pega a frigideira, coloque margarina, manteiga, o seu gosto, azeite, etc, tal, né? Acenda o fogão. Se o seu fogão é elétrico, né, você vai apertar o botão de ligar aquela boca lá do fogão. Se não, pega o fósforo, etc. Tal, né? Veja que já teve uma decisão ali. Né? Então, deixa a manteiga derreter, pegue o ovo, quebre o ovo. Até aqui em casa tem uma controvérsia se você pode usar uma colher ou um garfo. Eu uso o garfo, minha mulher disse que tem que ser colher. Então, quando eu vou fazer um ovo, eu uso o garfo. Quebro o ovo, despejo o ovo na frigideira, né? Coloco um pouquinho de sal e deixo ele lá durante 2 minutos, sei lá, 3 minutos, analisa, mexe, vira, tá frito o ovo, desliga o fogo. Então, seria uma descrição, usando o português, qual é a sequência de passos para fritar um ovo. Fluxograma, a gente vai mostrar daqui a pouco, é uma figura, foi inventado aí nos anos 50, 60, com as primeiras linguagens de programação, e era a forma de representar a lógica, né, de um algoritmo, de um programa. Então, através de figura, tá certo? E uma linguagem algorítmica, que é uma mistura do português, tentando dar a ideia de uma linguagem de programação. Então, imita, né, representa de forma simplificada no papel, no computador. Né, nós vamos usar no nosso curso, por exemplo, o Portugal Studio da Univale. Tá certo? Então, vamos para frente, vamos ver aqui. Então, tá aqui, ó. Uma receita de bolo é um algoritmo. Então, você tem aqui uma receita de bolo, está no nosso livro, né, de Introdução à Programação, é o Pensamento Computacional. Então, por exemplo, providencie manteiga, ovos, 2 kg de massa, misture os ingredientes, despeje a mistura na forma de bolo, leve alguns... unte a forna antes, né? Poderia ter aqui um item aqui, um ponto alguma coisa e tal. Leve a forma ao forno, espere 20 minutos e tal, tá aqui uma secante. Prove e sirva. Tá certo? Então, você deixa esfriar. Então, você tem uma sequência aqui de passos. E veja,
Quando você vai fazer uma receita, um faz de um jeito, o outro tem uma variaçãozinha, então é normal, tá certo? Então, cada um tem um jeito de fazer. Então, muitas coisas tem alternativas, né, para fazer essa questão aí. Então, uma receita de bolo é uma forma. Você sabe fazer aí, você sabe praticar a descrição narrativa? Vamos tentar, vamos ver aqui. Por exemplo, vamos descrever como chegar na sua casa. Então, você vai ensinar para uma pessoa que vem para a sua cidade como é que chega na sua casa. Então, essa pessoa, vamos supor que a pessoa viesse de ônibus para a capital, né, e de lá tivesse que descer na rodoviária, né, e onde você mora, na capital, e aí você tem que se deslocar ou pegar um Uber. Então, você vai descrever as etapas, como é que a pessoa faz para chegar na sua casa. Né? Então, você vai de ônibus, dependendo de como a pessoa vai. Então, você teria roteiros diferentes dependendo. Né? Tá certo? Vamos ensinar a fazer uma pesquisa no Google. Como é que faz? Então você vai lá no seu browser, entra no Google, né? Então vai aparecer uma caixa de pesquisa, tá certo? Então como é que pesquisa para quê? É uma coisa mais genérica, uma coisa específica, tá? Então tem todos os detalhes para você fazer pesquisa ainda, você vai especificar. Vamos ensinar a calcular a média de 3 notas. Seu filho está indo para a escola, quer saber como calcula a média dele, então você vai ensinar. Não, meu filho, olha, a média aritmética, que é a forma como o colégio trabalha, você vai somar as 3 notas, já que são 3, vai dividir por 3 e tal. Né? Então eu tenho que ter a nota 1, a nota 2, a nota 3, vou calcular a média somando N1 mais N2 mais N3 e dividindo por 3. E vou apresentar o resultado. A média da nota N1, N2, N3 é média. Então o aluno vai saber de uma forma de você fazer aí. Tá? Então dê uma praticada, tente colocar no papel, veja se você consegue arrumar os seus algoritmos e a gente vai ter uma lista com mais coisas aí para você fazer. Então, fazendo uma avaliação, quais são as vantagens da descrição, do uso do português para especificar um algoritmo? Conhecido. Todos nós falamos português, todos nós conhecemos, é a nossa língua mãe, né, nossa língua pátria, tá certo? E exige apenas o quê? Saber ler para entender. Então, se a pessoa sabe ler, vai entender, está tranquilo, sem maior problema. Você tem liberdade de expressão. Um gosta de usar o verbo A, o outro gosta de usar o verbo B, é normal, tá certo? Aí, veja bem, como tudo que tem vantagem, tem desvantagem. Quais seriam as desvantagens? Imprecisão. Então, introduz um pouco de ambiguidade, que é aquela característica que a gente não quer, que um algoritmo não deve ter, tá certo? Por quê? Vamos supor, quando eu digo para é o quê? É preposição, é o verbo parar. Eu estou usando a forma imperativa para parar ou não. Então, o português, a gente sabe que tem essas questões, né? Então, de repente, a gente pode ser vítima disso aqui. E essa imprecisão gera o quê? Uma queda de confiabilidade. Então, eu posso ter... O que é que ele quer dizer com isso aqui, né? Então, talvez eu tenha que ter algum problema nisso aqui. E a tendência do português é a gente se estender. É a gente escrever muito, né? Então, a gente não ser objetivo. Então, se você... pensar mais um pouco, pode arranjar mais alguma vantagem ou desvantagem aí da descrição narrativa. Pense um pouco e formule aí mais uma vantagem, mais uma desvantagem. Tá certo? Então, o que é o fluxograma? Como eu falei, é uma representação gráfica. Tá certo? Então, existe um padrão. Por exemplo, esse círculo achatado aqui, né? Tipo uma elipsezinha aqui, tá certo? Ele pode ser um símbolo de iniciar ou de terminar. Então tá aqui, ó, início e fim. Então aqui representa o começo. Esse símbolo aqui, ó, que é um retângulo meio parecendo um balcãozinho assim à direita, como você pode ver aí, ó. N, que é o quê? A leitura de N, tá certo? Do número N, no caso N aqui é um número, então tá aqui a explicação, tá certo? Em seguida, um retângulo é um processamento. Dob é igual a 2 vezes N, então vai calcular o dobro de N. E veja, esse símbolozinho aqui, ó, tipo um terminalzinho, uma exibição na tela, está exibindo o valor do dobro. E por fim terminou. Então está aqui um fluxograma que calcula o dobro de um número lido pelo teclado. Tá certo? Então existem esses símbolos aqui, eles são universais, são padronizados. Então se você entregar para um japonês e ele olhar, ele vai ter uma ideia do que é. Um americano, um russo, qualquer pessoa mundo afora tem uma ideia desses símbolos de fluxograma, vai poder entender. Então, se eu falar português, um cara que fala russo talvez não entenda. Mas eu usando o fluxograma, ele olhando aqui, ele vai ter uma ideia do que é que eu estou querendo fazer, do que é que eu estou querendo representar. Aí, veja bem, o fluxograma ele é usado também para especificar processo. Então, Mais Consultoria Júnior aqui, no seu site, apresenta essa ideia de um fluxo aqui, ó. Início, receber pedido, tá certo? Então, é um processo.
receber pedido. Esse cliente está cadastrado, né? Vamos supor que representa aqui um processamento na internet de um site de vendas aqui. Não, então cadastrar cliente volta para pedido processado. Se sim, já vai direto para processar pedido. Tem crédito aprovado, tá certo? Se sim, se não, enviar para o cliente pedido não aprovado e termina. Se crédito sim, então veja que está faltando um simzinho aqui, né? Dá para ter um sim aqui, um não. Retirar produto do estoque, embalar produto, enviar para a transportadora, entregar ao cliente, fim. Então você tem um fluxo aqui. Esse losango aqui é o quê? Um teste, tá certo? É uma condição. Se o cliente está cadastrado, eu venho para cá. Se não, eu venho para aqui. O crédito está aprovado, se sim, eu venho para cá. Se não, eu vou para lá. Então é um símbolo novo que aparece aqui. Então você tem a elipsezinha podendo ser início ou fim. Você tem o retângulo, que é um processamento, é uma ação, né? Um procedimento. Você tem aqui o losango, que é uma decisão, tá certo? E as setinhas indicam o fluxo, o sentido do caminhar pelo fluxograma. Então, por exemplo, empresas têm fluxograma para mostrar o fluxo de um determinado processo dentro de um departamento. Como é que faz a matrícula do aluno? Então, receber documentação, analisar documentação, documentação completa, vai para matricular, se não volta, pedir novos documentos. Então você vai especificar. Então é muito comum, inclusive tem uma anotação que é derivada do fluxograma, que é a BPMN, que é a modelagem de processo para negócio, tá? Então você pode usar também. No nosso caso a gente quer para algoritmo. Olha um outro exemplo aqui, ó. Um fluxograma para calcular a média de duas notas. Então tá aqui, ó, início, leitura, né, como eu falei aqui, ó, esse retângulo meio inclinado, entrada de dados N1 e N2, média N1 mais N2 dividido por 2. Se a média for menor que 6, vem para cá, ó, média menor que 6, aluno reprovado, tá? Então você vai ter na tela a informação de que esse aluno está reprovado. Poderia colocar a média dele também aqui, que foi calculada aqui em cima, né? Tá certo. Se não for menor que 6, né? 6,5, 7, lá vai, esse aluno está aprovado. Então vem para cá, fim. Então veja que você aqui, você pode usar setinhas ou não, tal, depende da anotação que você quer usar, mas você dá uma ideia de um fluxo, de uma sequência. Veja que cada passo, ó, entrada de dados, cálculo da média, decisão se o aluno está aprovado ou reprovado, exibição da condição do aluno e finalização. Então você está especificando aqui a sequência de como fazer as coisas, tá? Então, vamos praticar com o fluxograma? Vamos sim, vamos tentar aqui. Por exemplo, vamos fazer um fluxo para calcular a média ponderada de 3 notas. Então, opa, como é que eu calculo a média ponderada? Na média aritmética é só somar e dividir pelo número de notas, né? Na média ponderada eu vou ter pesos, não é? Então, você vai dar uma pesquisadazinha, você vai ver que é o quê? Eu multiplico cada nota pelo seu peso e soma e divido pela soma de pesos. Então, você vai fazer isso aqui. Então, você vai precisar entrar, vamos supor, se for 3 notas, vai ter nota 1 e o peso dessa nota 2 e o peso 2, nota 3 e peso 3. Né? Então eu vou calcular a média é igual ao quê? N1 vezes P1 mais N2 vezes P2 mais N3 vezes P3, tudo isso dividido por P1 mais P2 mais P3. Né? Então está feito, aí você tenta fazer o fluxograma. Vamos fazer um fluxograma para calcular a velocidade média. Como é que eu calculo velocidade? Quem lembra lá de física? Né? Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então eu vou ter que ter a entrada, perguntar qual a distância percorrida, por exemplo, em quilômetros, qual é o tempo em horas, né, da viagem, e vou calcular. V é igual a ΔS, ou distância, dividido pelo tempo, e vou apresentar, né, que o resultado foi V, ou VM e tal. Então, está feito aí o fluxo. Você lembrar de usar o símbolo de início, né, ter o símbolozinho das entradas de dados, dos cálculos, tá certo? E da apresentação do resultado. Então, é um fluxograma, são 2 fluxogramas simples, com cálculo que é interessante você fazer. Tente fazer. Agora, valeu? Então, veja bem, fazendo uma avaliação do fluxograma. Quais são as vantagens? Padrão mundial. Então, como eu falei, onde você chegar, você consegue se comunicar usando fluxograma, tá certo? Figuras são muito significativas, dizem muito, né? Então isso é muito importante, que a figura, muitas vezes, você quer que eu desenhe, né? Tem até essa lorota recente aí, entendeu o que é que eu desenho? Então, para você entender, uma figura pode simplificar a comunicação.
é muito conhecido, por ser um padrão mundial, tal, então é muito utilizado ainda nos dias de hoje, notadamente para modelar processo de negócio, tá certo? Quais são as desvantagens? Na medida que o tamanho do algoritmo cresce, você começa a usar conectores para usar várias páginas. Então, ele, para um processo, para especificar a lógica de um algoritmo grande, ele começa a usar várias páginas, então começa a ficar grande. Então, isso é uma coisa ruim. Outra coisa, ele já determina o dispositivo físico associado à solução do problema. Então, se você olhar aqui, por exemplo, aqui ó, já é leitura pelo teclado. Essa saída aqui é exibição na tela. Tá certo? Eu poderia não ler pelo teclado, poderia ler, por exemplo, por um comando de voz, tá certo? A exibição poderia ser, por exemplo, na impressora, né? Ou poderia ser uma saída na caixa de som, ou coisa do tipo. Então ele já faz essa amarração ao dispositivo físico, você tem que decidir na hora que faz. Então isso hoje nem sempre é verdade, mas não invalida, né? E pouca atenção aos dados. Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer aqui? Você está lendo N1 e N2, você não sabe o que é N1 e N2. N1 e N2 é o que? A nota é inteira, a nota é um número com 2 casas decimais, é um número real, né? Como é essa nota? Então eu não sei, tá certo? Eu sei que quando eu for fazer essa divisão aqui, ó, média deve ser um número real, né? Deve ser um número com casas decimais. Então seria interessante você ter essa definição que o fluxograma ele dá pouca atenção à questão da descrição dos dados, tá certo? Então isso é interessante você avaliar. Teria mais alguma vantagem ou desvantagem que você pudesse apresentar? Dê uma pensada, né? Vamos ver aqui. Uma linguagem algorítmica. O que é uma linguagem algorítmica? Uma linguagem algorítmica é uma imitação de uma linguagem de programação real, só que ela está em português, tá certo? Para quê? Para facilitar o ensino. Então esse padrão aqui, por exemplo, é o padrão do Portugal Studio, tá certo? Então todo programa começa com a palavra-chave programa e o nome do programa, espaço, ó, P-dobro o nome desse programa aqui. Então abre chaves aqui, ó, e função início, isso aqui é padrão, ele se baseia em PHP e C, o Portugal Studio, né? E aí essa função aqui, ó, que é o programa principal, ela abre aqui e fecha. Então tudo isso está subordinado, faz parte da função início aqui. Então veja que ela está dizendo que num e dobro, que são as variáveis que vão ser lidas, elas são números inteiros. Então eu quero calcular o dobro de um número inteiro. Então eu tenho um comando para expressar lá na tela, né? Na saída, escreva, abre parênteses, aspas aqui, ó, digite um número, fecha lá. Então vai exibir na tela, digite um número. Em seguida eu tenho um comando para ler, né? Você lembra que o algoritmo, ele pressupõe a entrada de dados, né? E a exibição de resultado. Então leia num. Então eu estou lendo aqui, ó, num, que eu já vi que é um número inteiro. Então eu vou digitar pelo teclado lá 7. Dobro vai ser igual a 2 vezes num, que é 14. Então escreva, abre aspas, o dobro é, fecha aspas, então a mensagem, vírgula, dobro. Eu poderia dizer o dobro de num, né, misturar aqui um texto padrão com o conteúdo da variável. Cada vez que eu executar esse algoritmo aqui, esse programinha, né, eu vou ter um resultado diferente. Então eu vou dizer, agora, qual o número que você quer digitar? Ah, 14. Então tá, 14 vezes 2, 18. O dobro de 14 é 28, aliás. Né? Então você tem aqui. Então você pode trabalhar isso aqui de forma a representar praticamente um programa. Então, daqui para uma linguagem como Python, como Java, como C, qualquer outra linguagem de programação aí, que a gente vai trabalhar um pouco mais na frente, seria praticamente de 1 para 1. Tá? Então você tem facilidade de migrar do algoritmo para o programa e executar numa máquina real, tá certo? Enquanto que, por exemplo, o fluxograma, você não tem essa facilidade, né? Você vai fazer essa conversão com mais trabalho. E na linguagem, no português, né, na descrição narrativa, mais difícil ainda. Então você aqui acaba, inclusive ao longo do curso, a gente vai dar ênfase, vai optar por uma linguagem algorítmica, tá certo? Então, eventualmente, a gente pode apresentar fluxograma, alguma sequência usando o português, mas a linguagem algorítmica, o Portugal Studio da Univale vai ser usado por nós aqui. Vamos fazer aqui, vamos praticar. Olha lá, vamos fazer um algoritmo para calcular uma média ponderada de 3 notas, a gente já fez o fluxograma. Como é que faz? Né? Então, você vai ver aqui, ó. Então, programa ponderada, função início. Então, não vai ser inteiro, vai ser real aqui, vão ser números reais. Real, por exemplo, N1, vírgula, N2, vírgula, N3.
vírgula, P1, P2, P3, né? Seriam os pesos. Escreva, digite a nota 1 e o peso 1. Então, leia, por exemplo, N1 e P1, ou leia em separado, um comando só, né, separado por vírgula e tal. Depois, eu posso dizer, digite a nota 2 e o peso da nota 2. Então, leia N2 e P2. Depois, digite a nota 3 e o peso da nota 3, né? Então, leia N3 e P3. Depois eu vou calcular. Então, o que é? Ponderada ou ponde, sei lá, vai ser igual, abre parêntese, P1 vezes N1 vezes P1, mais N2 vezes P2, mais N3 vezes P3, fecha parênteses, divisão, divide por, abre parênteses, P1 mais P2 mais P3, que é a soma dos pesos. E em seguida escreva, a média, abre aspas, a média ponderada é vírgula, ponde. Vai apresentar o resultado, tá certo? Então esse esqueleto já é padrão, você já pode alterar e fazer. Então você tem essas alternativas, né? Para você poder lidar com isso, né? Tá certo? Então, quais são a outra aqui, ó, fazer algo para calcular a velocidade média. Então, você já viu, calcula a velocidade média como o quê? Distância por tempo. Então, mesma coisa, vai usar o esqueleto, tal. Tente fazer, eu acho que é interessante você praticar. Vamos fazer, tá? Então, aqui nós temos uma avaliação da linguagem algorítmica. Quais são as vantagens? Independência física da solução. Então, eu não tenho uma solução amarrada ao teclado, a isso ou aquilo, lá vai tal, eu tenho mais liberdade, né? Aquele leia pode ser por outro, pode ser do disco, por exemplo. Pode-se definir quais e como os dados vão ser estruturados. Então, você viu que você já disse que a nota é real, ou a nota é inteira, ou que a distância é um número real, é um número inteiro, como é, tá certo? Ele usa também o português como base. Então, você tem comandos como leia e escreva, tal, né? Você facilita o entendimento, a aprendizagem. E você tem essa passagem quase imediata, né, para uma linguagem de programação, praticamente de 1 para 1 aí, tá certo? Tem desvantagem? Tem. Exige a definição de uma linguagem não real para trabalho. Então a pessoa vai aprender a usar uma linguagem que você, por exemplo, com o Portugal Studio você tem um ambiente, que eu vou mostrar como baixar, né, quando a gente for falar de computação plugada. Então você pode escrever programa e executar esses programas. Então isso é interessante, né? Mas não é uma linguagem real que você possa produzir programas comerciais, aplicações, mas dá para brincar, dá para trabalhar a ideia de pensamento computacional. Não existe padronização, tá certo? Então aqui no Portugal Studio existe uma sintaxe, como no português existem regras, existe uma forma de escrever, não é? Eu vou ter. Mas se você está usando uma linguagem algorítmica no papel, como a linguagem do Tremblay, como a linguagem do Faber, né, como a linguagem de outro livro qualquer que você esteja usando como referência sobre algoritmos, você não tem, você tem liberdade, você tem uma certa liberdade, tá certo? Aí, veja bem, restringe a liberdade de expressão. Então, no português eu posso usar tudo, qualquer verbo, tá? Aqui eu tenho que me adequar a uma sintaxe, né? Ó, tá certo? Então, eu tenho que ter a chave, função início, etc. Então, eu tenho algumas amarrações, então isso é um tipo de restrição, né? Mas na vida nós vivemos com restrições. E aí nós trouxemos aí alguns exercícios que vêm lá do nosso livro, tá? Introdução à Programação e ao Pensamento Computacional, pela editora Ciência Moderna, e fizemos uma adaptação para você brincar um pouquinho aqui, ó. Por exemplo, tente conceituar aí algoritmo, né? Nós apresentamos 4 conceitos de baluartes da ciência da computação, formule o seu, tente escrever para fixar, né? 2, qual é a importância dos algoritmos? Por que eles são importantes? Por que aquelas pessoas como o Wirth, né, e o Knut disseram que algoritmo é a base da ciência da computação, que é a origem de tudo e tal? Então tente refletir a respeito disso. De acordo com o seu entendimento, qual é a característica mais importante de um algoritmo? Então você viu, a gente citou 5, né, que são características apresentadas na obra do Knut. Então, ser finito, né, ter possibilidade de entrada de dados, poder apresentar seus resultados, né? Nós vimos a questão de não ser ambíguo, nós vimos a questão, por exemplo, de ser efetivo, né, de ter algum resultado no final do processo. Então, você vai analisar, veja se você se posiciona. 4, defina as formas básicas de escrever algoritmos. Qual foi isso que a gente viu aqui? A gente viu
a descrição narrativa, a gente viu o fluxograma e a linguagem algoritmo. O professor tem? Eu tenho. Você pode usar a linguagem verbal, por exemplo, você pode usar, existe um chamado diagrama de Chapin, né, que não é tão conhecido, mas existe. Então existem formas diferentes, você pode até pesquisar aí formas alternativas. Avalie, tente fazer sua avaliação, uma tabelinha daquela lá, compare uma com a outra e tal. Então é uma forma de você exercitar esses conhecimentos novos que você está adquirindo. Certo? E aqui a gente apresenta aqui a ideia de um robô, tá certo? O Robomat, tá? E que está no nosso livro, o robozinho, tá? Então nós vamos tentar programar esse robô para que ele siga algumas instruções. Então vamos ver como seria esse robozinho aqui, ó. Encher uma bacia com água. Vamos supor que você tem. Isso é uma coisa que não está muito longe. Alguns anos atrás estava distante. Mas como é que enche uma bacia com água? Vamos tentar? Tá certo? Então vamos usar o português para isso aqui. Alguns, mas por exemplo, o português, providencia a bacia, pega a bacia, né? Leve a bacia e ponha debaixo de uma torneira, ou encontre uma torneira, leva a bacia para debaixo da torneira, abra a torneira, né? Deixe repetir aí o jorrar água até atingir o nível de que a bacia esteja cheia. Desligue, retire a bacia e faça uso da água, sei lá, seria uma forma. Como é que lava um carro? Você lava seu carro? Eu não tenho muita paciência, mas tem gente que gosta, né? Eu tenho um vizinho, todo domingo o lazer dele é descer e lavar os carros e tal. Trocar o pneu de um carro, né? Então aqui, ó, dependendo do modelo de carro, o seu macaco, por exemplo, né? Para poder levantar o carro e tirar o pneu, está onde? No meu carro é escondido. Então onde é que a gente vai procurar? Tal? Outro dia eu tive que trocar, quase que não consigo se não fosse alguém me ajudando. Outro já está mais explícito, aí a gente já conhece, é mais simples. Então como é que faz? Como é que eu calculo a idade de uma pessoa daqui a 20 anos? Então, isso aqui você pode usar o Portugal, por exemplo, aqui, pode usar o fluxograma, né? Calcular a média de um aluno com 3 notas. Como é que eu faço? Vamos praticar? Tá? Então, interessante isso aqui. 1.07. Explique com suas próprias palavras o funcionamento desse computador hipotético aí, né? Então, tente pensar, formular. A gente vai explicitar isso no próximo item, né? Desse módulo 2, mas tente pensar como é que essas coisas funcionam. Será que você entende isso? Tente ter uma ideia aí de como essas coisas são estruturadas. 1.8, representa a solução do problema 1.06, D, vamos ver qual é, o D é o quê? Calcular a idade daqui a 20 anos no fluxograma. 1.09, representa a solução do problema E na linguagem algorítmica, né, com 3 notas. Então aí você vai explicitar aqui. E uma questão última aqui de verdadeiro ou falso. Então, por exemplo, um mesmo algoritmo pode ser representado de várias formas diferentes. Verdadeiro ou falso? Já viu que é verdadeiro, né? Então, um algoritmo ele pode ter várias formas de ser representado. Cada comando de um algoritmo precisa ser traduzido pela unidade de controle para que possa ser executado. A gente vai explicitar aqui, quando a gente for falar dos computadores, que tem uma unidade de controle que faz uma coisa chamada decodificação de instrução. Então, depois que faz isso, é que ele sabe o que tem que fazer. Então, isso aqui é verdadeiro também. Cada linguagem algorítmica recebe características próprias de quem a projetou, não é? Então, como as linguagens de verdade, as linguagens de programação, cada projetista trouxe aí a sua ideia, colocou a sua visão, então isso é normal. Então, a linguagem algoritmo do Portugal Studio, por exemplo, é diferente de outra linguagem de outro autor. Então, cada um vai ter as suas características, verdade. Os dados digitados pelo usuário ficam armazenados no dispositivo de entrada, é isso mesmo? Não, não, o dispositivo de entrada só é um veículo para fazer jogar para dentro do nosso computador. Então vai ficar na memória do computador. Tudo que você digita vai ocupar um espaço, vai ser uma variável que vai ficar guardada para uso futuro dentro da memória. A gente vai explicar no próximo item. Os cálculos matemáticos são realizados na unidade de controle. Não, a gente viu que tem, vamos explicar com mais detalhes. Existe uma unidade chamada ULA, Unidade Lógica e Aritmética, que faz as contas, que eu vou explicar com mais calma também. F. As linguagens de alto nível são mais facilmente compreendidas pelos seres humanos. Então a gente vai aprofundar isso mais na frente, mas aqui já forço você a dar uma... Então, linguagem de alto nível é uma linguagem que usa comandos do inglês ou do português para comandar, programar, né? Fazer com que o computador execute o comando. Então, a linguagem de alto nível é mais fácil de entender, sim. Por exemplo, a linguagem de baixo nível é em binário, são zeros e uns, né? Então, a gente não tem facilidade de entender isso. O computador entende que ele trabalha seu alfabeto básico é em cima de 0 e 1. Né? Então a gente usa, por exemplo, o português, né? Usa
as consoantes, maiúsculas, minúsculas, vogais, etc. e tal, para compor, para poder escrever. No caso dele lá, o alfabeto básico é em cima de zeros e uns. A impressora e a tela de vídeo são exemplos de dispositivos. Sim, eu posso ter saída do resultado do cálculo de um programa na impressora e na tela de vídeo. O teclado é um dispositivo de entrada porque permite digitar valor a uma variável na memória. Sim, verdade. Então é o mais comum dispositivo para isso aí. Todo algoritmo deve terminar um tempo finito. Sim. Todo programa deve terminar um tempo finito? Não. Programa não necessariamente. Então a diferença básica entre algoritmo e programa, né? Então, todo algoritmo, tá certo? Pode ser um programa, mas nem todo programa pode ser um algoritmo. A ideia de algoritmo é muito anterior ao surgimento do computador. Sim, isso aqui data de milênios, né? Então, inclusive o nome algoritmo é derivado de um matemático árabe que pelo seu nome, que eu não lembro agora com detalhe, mas assim, que aí foi mudando ao longo do tempo e gerou a palavra algoritmo, tá certo? Todos os dados a serem processados em um algoritmo devem estar na memória, sim. Então você precisa fazer a entrada desses dados e guardar na memória para posteriormente ser processados. Isso aqui é muito importante, um conceito que a gente vai amadurecer mais na frente. Toda entrada de dados deve ser feita via uma variável. Sim. Via de regra, sim. Em um fluxograma, o retângulo representa uma decisão. Não, a gente viu que a decisão é um losango, né? O retângulo é o quê? Um processo, um cálculo. Normalmente alguma coisa desse tipo. Certo? Então, chegamos ao fim desse primeiro item do módulo 2. Eu vou deixar junto com o vídeo aí essa lista de exercícios para você trabalhar, para você exercitar, né? Amadurecer esses conceitos e até a próxima. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ajude o nosso projeto a avançar. Valeu?